Olá, estamos aqui para mais um Educar Sem Traumas e hoje eu trago para vocês a temática sobre o pai. Falando um pouco desse homem, desse ser racional, desse homem, muitas das vezes eu tenho observado que tem um pouco se perdido dentro da função na família, né? E eu vou explicar isso bem direitinho. Nós temos que fazer uma observação com a questão do desenvolvimento da mulher. O que eu colocaria como esse desenvolvimento? Nós, mulheres, saímos de um patamar de não valorização para um local, né, que hoje nós temos esse local, que é de ser valorizada dentro dessa sociedade. Biologicamente, nós mulheres, nós fazemos várias funções. Então já é nato da nossa biologia, de tudo que nosso sistema, né? O sistema feminino, ele tem essa capacidade de organizar, de planejar, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se nós trouxermos bem lá de trás, a mulher, ela tem essas funções, né? Dentro da casa, ela cozinhava, cuidava do bebê, dava conta de outras coisas. E hoje, dentro desse ambiente que nós estamos, eu coloco nós porque eu também me encontro dentro desse ambiente, nós temos condições de arcar com várias coisas, né? Nós saímos para o campo profissional, porém, nós ainda temos que organizar nossos lares, temos a nossa questão profissional, muitas vezes intelectual, um novo mestrado, um novo doutorado, e enfim, e a função materna dentro da casa, ela não se perdeu. Então nós temos essa condição de administrar vários ambientes, várias situações, várias tarefas. Então esse homem, ele que é o provedor, que é o que antes ia, né, que ia para caça, para pesca, enfim, que trazia esse sustento para dentro da família, nós, biologicamente, ele não tem condições de fazer várias coisas. Isso aí é nato, isso aí é natureza, isso aí é o sistema do homem. E ele casa, né, esse homem vem e casa com essa mulher que desbravou, que cuidou de várias coisas e cuida, etc. E eu vejo que existe uma perda aí de funções que nós precisamos nos alertar. A mulher, ela tem buscado, muitas das vezes, dentro da família, um campo que não é dela, que é o campo da razão, que é o campo do planejamento, que é o campo da decisão. Esse campo não é da mulher. A mulher, ela vai ajudar aquilo que o homem, que o pai trouxe para ser planejado. E aí ela vai, de algumas formas, de repente observar várias outras formas de planejar. Porém, a decisão não é dela. A decisão não deve, na verdade, ser da mulher. Porque o que acontece dentro dessa nova família? Que a mulher está buscando, desbravando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e o homem, ele continua com a função dele. Apesar de hoje o casamento ter muita parceria, essa parceria, ela precisa ser bem administrada, porque o homem, ele vai ser parceiro da mulher, porém a mulher não pode driblar e não deve driblar tudo que é da competência do homem. O que é da competência do homem, eu digo até para mim mesma, que nós mulheres não devemos colocar as nossas pitadas de opiniões, e às vezes até pegando todas as opiniões, muitas das vezes, e sim deixar para que o homem administre isso. Porque existe, se nós mulheres precisamos e devemos empoderar
os homens, empoderar os nossos maridos, empoderar os nossos filhos que serão futuros maridos, futuros pais, e não deixá-los, né, numa zona de conforto, porque aonde um administra várias outras funções, o outro acaba ficando numa zona de conforto, não porque ele não é parceiro, não porque ele não sabe, não porque ele não consegue, e sim porque um outro ser está tomando conta da maior parte daquilo que cabe ser dividido. E muitas das vezes daquilo que cabe ser administrado pelo homem. O que eu quero falar? Eu quero falar que hoje, se nós não percebermos todas essas questões, nós estamos deixando, tá, os homens numa zona de conforto, que essa zona de conforto, ela não é satisfatória. Observando várias questões escolares e indo para esse lado da criança, a criança ela necessita que os papéis estejam bem definidos dentro da família. O papel do homem, no sentido do que esse pai vai fazer, e o papel da mulher, o que essa mãe vai fazer. Os papéis, eles precisam estar bem elaborados, bem definidos dentro da família, porque essa criança, ela encontra-se em construção. Enquanto que um faz muito e o outro fica um pouco numa zona de conforto, essa criança, ela entra em desequilíbrio, ela não sabe, ela não tem norte, ela não tem do que ela vai se direcionar. E aí, isso não é benéfico, porque hoje as crianças, elas precisam do exemplo. Nós precisamos educar pelo exemplo. E ela copia tudo aquilo, porque pai e mãe são as pessoas mais importantes da vida de uma criança, tá? E aí, trazendo para o lado das famílias tentaculares, pessoas que são mães que adotam crianças, etc e tal, as famílias tentaculares, que eu já expliquei. A quem não assistiu, pode ir lá no meu vídeo Famílias Tentaculares, e aí eu vou pegar o gancho. Essa criança, ela precisa da parte racional e da parte emocional, tá? Para que ela tenha os dois norteadores. E quem vai fazer o ponto, quem vai trazer essa razão, quem vai dar esse discernimento, esse limite, é o ponto racional. Trazendo para o homem e mulher, é o pai. É o pai que dá o ponto de equilíbrio. É o pai que põe o ponto que vai trazer essa criança e vai deixar essa criança alimentada. Porque quando a minha criança, ela faz tudo o que ela quer, ela não se sente alimentada. Ela precisa de alguém que diga para ela: até aqui é o lugar que você vai. E isso será o limite para ela. Isso que nós colocamos para vocês, o que é o limite? O limite é até onde eu posso ir. Então eu não posso fazer tudo. Porque o tudo me dá um prazer, mas um prazer momentâneo. Não é o prazer que vai me alimentar. Esse prazer momentâneo, ele não alimenta. Pelo contrário, o prazer momentâneo, ele vicia. Ele vicia a criança, que ela precisa de prazeres momentâneos. Então, sempre que eu alcanço algo, eu preciso de buscar outra coisa para me sentir alimentada, porque ninguém me colocou um ponto. E aí eu dou um aviso às mamães, às mulheres. Mulheres, quem põe o ponto não somos nós, porque aí eu me coloco mesmo, porque eu por muitos anos eu pensava que colocava o ponto. E hoje eu venho aqui dizer para vocês que a partir do momento que eu aprendi que quem dá a palavra final, quem coloca o ponto dentro da minha casa é o meu esposo, é o meu marido, é o pai dos meus filhos, hoje eu posso dizer que minha família encontra-se em equilíbrio, porque eu aprendi a
eu aprendi a deixar que o outro faça aquilo que é do outro. E não que nós nos equivoquemos, que eu é que dou ponto, eu é que resolvo. Não. A parte emocional, por mais razão que a mulher tenha, ela não tem essa condição em totalidade. A não ser que eu seja tanto a parte emocional quanto a parte racional. E aí eu preciso de muita sabedoria, de muito discernimento para fazer isso para com meu filho, fazendo a parte emocional e fazendo a parte racional. Mas se eu tenho o outro lado que pode me ajudar, que é meu parceiro, eu preciso e a minha família precisa, meus filhos precisam desse equilíbrio, tá? Eu agradeço muito vocês, eu agradeço, muita gratidão pelo vídeo, muita gratidão a todos vocês que me assistem. Um grande beijo, passe lá no meu canal, assinem meu canal Educar Sem Traumas, lá no YouTube, passe lá na minha página do Facebook Educar Sem Traumas, deixe seu comentário, coloque aquilo que você gostaria de ouvir, que eu falasse aqui no nosso vídeo, e a sua contribuição será um grande prazer. O meu muito obrigada, muita gratidão.